Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à disciplina de didática. Eu sou Eunice, sou coordenadora da disciplina e durante esse semestre eu estarei com vocês, junto com uma equipe de professores tutores, divididos entre os polos e também a professora tutora que nos ajuda na parte com os polos. Apresentar para vocês como que essa disciplina foi pensada, como que ela foi planejada e como será o processo de avaliativo. Prática pedagógica e desenvolver o pensamento reflexivo como meio de buscar respostas aos limites encontrados no cotidiano escolar. Então, quais são os objetivos específicos da nossa disciplina? Primeiro, promover os subsídios teóricos para o trabalho docente em sala de aula, ampliar a visão do futuro professor e gestor, trabalhando atividades que privilegiem a importância da observação, da análise, da reflexão para melhor intervenção nas questões relacionadas à educação e, por fim, problematizar a escola, o currículo e o exercício da docência como práticas envolvidas por heterogeneidades culturais e sociais. Então, a disciplina ela foi dividida em 5 módulos, como nós vamos mostrar aqui, e aqui nós separamos os principais assuntos, os principais temas de cada módulo, né? Então, no módulo 1, por exemplo, nós temos o módulo 1 ele é dividido em 3 aulas. A primeira dela ela fala sobre a inter-relação com a pedagogia didática. Então, nós vamos buscar conceituar o que é pedagogia, o que é didática, como que como a pedagogia e a didática se interrelacionam. A didática e a formação do educador em diferentes abordagens pedagógicas. E qual o caminho, discutir um pouco sobre os caminhos para uma didática crítica e plural que atenda às diferentes diversidades culturais que nós podemos encontrar no ambiente escolar ou em qualquer ambiente educacional. O módulo 2 ele é dedicado a discutir um pouco sobre os saberes docentes, a formação docente. Então, na primeira aula, nós vamos fazer um breve histórico sobre a formação docente, a importância da memória docente como construção da identidade docente. E na aula 3 nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento dos professores, basicamente passando pelo saber docente e pelo saber reflexivo. No módulo 3 nós falamos sobre a formação continuada, pegando um pouco da perspectiva clássica e da perspectiva atual sobre a formação continuada dos professores. Temos alguns exemplos, né, trabalhando com alguns cases, como é o caso do Reaprendendo a Aprender, alguns casos bem-sucedidos de educação continuada. As relações da dinâmica da sala de aula, como é que ocorre, como é que é o cotidiano do professor dentro desse ambiente. E, por fim, nós terminamos esse módulo falando sobre a cultura e diversidade, desafiando a formação e a prática docente. E no módulo 4, vamos nos voltar mais para a aula em si, e aí vamos falar um pouco sobre o que são os objetivos educacionais, como é que se constrói um objetivo educacional no contexto atual da prática escolar, como é que nós selecionamos e fazemos as sequências didáticas dos conteúdos, como é que nós organizamos o ensino, quais são os principais métodos de ensino que são utilizados hoje em dia, como é que o professor controla essa linguagem oral, como é que ele pode utilizar a linguagem oral para influenciar os modos de se conduzir o ensino, como é que a escrita influencia os procedimentos de ensinar do professor. E, por fim, nós falamos um pouco sobre o avanço do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico. Isso ocorre durante todo o processo da disciplina, né? Cada módulo ele tem um fórum que vai sendo construído através da interação com os alunos e com o tutor ou com o professor tutor. Ele também é avaliado. E nós temos a avaliação à distância, que são as ADs, são 2 por semestre, e as avaliações presenciais. Para você fazer a avaliação presencial, você precisa passar por essa etapa, né, das avaliações do fórum, do que você constrói no fórum e do que você constrói na avaliação à distância, porque eles estão interligados.
Então foi isso. Eu gostaria de mais uma vez reiterar as boas-vindas à nossa disciplina didática. Se vocês tiverem alguma dúvida com respeito ou aos conteúdos, ou avaliação, ou qualquer outro tipo de dúvida, eu peço para que vocês entrem em contato comigo ou entrem em contato com um dos professores tutores, ou eu espero que vocês apreciem a disciplina, que possamos construir muito conhecimento ao longo desse semestre. E eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Essa videoaula ela foi pensada numa situação hipotética e ela foi feita como atividade para o curso de criação de videoaula feito pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul.